Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo estarei contando mais uma história sobre lobisomens. Mas antes, quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, eu vou deixar um link para que vocês cliquem nele e tenham acesso ao e-book grátis, O Ritual do Anjo da Guarda, uma poderosa simpatia que vai ajudar a melhorar a vida financeira, a vida amorosa e a vida espiritual de todos vocês. O e-book é grátis, O Ritual do Anjo da Guarda. E também lembrando que tenham este fantástico livro em formato e-book, Lobisomem, o livro dos licantropos. Como eu já disse, ele está acessível em formato PDF, em formato e-book, e ele fala dos casos, não só no Brasil, casos de aparições de lobisomens, não só no Brasil, mas como também em Portugal e em outras partes do mundo, além de explicar sobre a licantropia médica, a licantropia psicológica e a licantropia mística, ok? Lobisomem, o livro dos licantropos. O link para você ter acesso a esta maravilha se encontra aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo. Pois muito bem, vamos lá. O título desse vídeo vai ser Lobisomem, o monstro do esgoto assombrado. Mas por quê? Por que esgoto assombrado? Eu vou explicar. Esse fato ocorreu aqui em uma das periferias de Fortaleza, daqui da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, em uma das periferias. A cidade de Fortaleza, assim como todas as demais cidades do país, é cortada por canais de esgoto. Pois muito bem, vejam bem, este rapaz, é a história de um rapaz que tinha uma namorada e que ele fazia um determinado percurso para ir até a casa dela e de lá para a sua casa. Veja bem, quando ele ia, ele fazia um determinado caminho, mas quando ele voltava, ele fazia outro. Quando ele ia, ele fazia o percurso da rua principal, e quando ele voltava, ele cortava caminho por uma vila, ficava uma vila, era uma vila do lado esquerdo de quem entrava, e do lado direito um canal, certo? De esgoto. E na frente tinha logo adiante tinha um muro que dava acesso, obviamente, a um beco sem saída, sendo que por trás desse muro tinha um terreno baldio. E nesse muro tinha uma abertura feita por gente desocupada, gente de rua, e ele passava por essa abertura, por esse buraco no muro, sempre em um horário seguro, entre aspas, em um horário seguro. Mas veja bem, houve um grande feriado, um período de festas, e ele se separou temporariamente da namorada dele. Eles viajaram, um foi para um lado, ele foi para o outro, e ficaram alguns dias sem se encontrar. Nesse meio tempo, o dono do terreno fechou o muro, entende? Ele fechou o muro. Só que ele não estava sabendo disso. Quando essas festas acabaram, eu não sei se foi fim de ano, Natal, Semana Santa, eu não sei qual foi a comemoração. Eu sei que ele passou um período afastado daquele local, daquele trajeto para a casa da namorada dele. E, bom,
Quando se passou esse período, ele marcou por telefone um novo encontro com a namorada e ele foi. Ele seguiu o caminho da rua principal e na volta ele passou pela vila, pela rua da vila. Era uma noite de lua cheia, mas não era isso que estava iluminando. Tinha iluminações, é óbvio, de rua, os postes, as luzes dos postes, mas a iluminação era precária, porque todo mundo sabe que iluminação de periferia é precária. A iluminação da área nobre é bem mais forte, todo mundo sabe disso. Então ele pegou a rua da vila e não foi pela rua principal, que era um trajeto maior e tinha certas dificuldades que ele preferia não ir. Então ele foi passando pela rua da vila e do canal. Ou seja, do lado esquerdo dele ficava um conjunto de casas, né, formavam uma pequena vila. E nessa vila tinha aberturas que davam a becos sem saída. Na realidade não eram becos sem saída, não tinha saída, mas dava acesso a 2 ou 3 pequenas residências que também eram alugadas naquele local. Só que o local estava abandonado, todas as casas estavam fechadas, ok? Então ele seguiu por esse caminho e se deparou lá na frente com o muro fechado. Então ele foi voltando, né? Nessa noite ele foi voltando, e já era muito tarde, muito tarde. Ele voltava cedo, o terreno era baldio, sim era, mas tinha iluminação atrás do muro, perfeito, assim não tinha tanto perigo, certo? Não tinha não, mas o muro estava fechado. E por incrível que pareça, o trajeto da vila era muito mais perigoso do que o terreno baldio, o terreno desocupado. Era muito mais perigoso, porque era muito mais deserto. Bom, é isso. Então ele estava voltando, ele viu que estava fechado e voltou. Na volta ele viu uma figura feminina que ele confundiu, achando que fosse uma vizinha dele, uma grande amiga. E ele chamou: fulana, é você? E a pessoa estava andando na frente dele, e estava de costas para ele e entrou em um dos becos, né, sem saída, que dava acesso a outras casas naquela vila. E ele entrou no beco e ele chegou a ver ainda a pessoa e ele chamou pela dita cuja, né? Mas ela não respondia, não olhava para trás, e chegou a um determinado ponto, ela dobrou para a esquerda, e ele continuou e chegou no beco lá sem saída, que tinha 3 casas, né, fechadas, as portas fechadas, estava tudo desocupado, e enfim, ele constatou que era um espírito, era um fantasma, não era amiga dele, não era ninguém, era um espírito. Então ele ficou apavorado. Então ele deu meia volta, apesar de ser corajoso, mas ele deu meia volta e saiu apressado. Aí quando ele chegou na rua da vila, que dava acesso à rua principal, quando ele estava indo, adivinha quem é que estava lá na entrada que dava acesso à rua principal? Um monstro que era um misto de cachorro e urso. Ele parecia metade cachorro e metade urso. Ele era mais peludo do que um cachorro comum. Ele tinha forma de cachorro, a cabeça de cachorro, mas o corpo dele era muito ele era muito volumoso. É como eu digo, tinha uma aparência entre o cão, o cachorro, a aparência canina e a aparência de um urso. Ele era muito grande. Então ele parou. Eles ficaram se olhando até que a criatura começou a avançar. À medida que a criatura avançava a passos lentos, ele ia recuando. E ele pensou: e agora o que é que eu faço? Porque o muro está fechado, os becos da vila são sem saída. Então ele correu para o canal. Ele passou por um determinado
trecho que tinha matos e foi para a água. A água batia próximo do joelho dele. E ele saiu correndo. E a criatura saiu da rua, da vila, e também entrou na rua, no canal, na água do canal. E ele era grande, apesar de ser quadrúpede, de estar na posição quadrúpede, mas a cabeça dele ainda ficava fora da água, certo? Ele era grande, realmente grande. E ele saiu perseguindo o rapaz. E o rapaz passou por um trecho que segundo me relataram, não tinha água, era um trecho mais alto. Então ele passou e ele conseguiu um bom adiantamento. Ele correu um pouco, mas logo em seguida tinha água novamente, água de esgoto do canal. E ele saltou, porque não tinha saída nem para um lado nem para o outro. Então ele saltou e ele começou a correr dentro d'água, daquela água suja, imunda. E quando ele olhava para trás, a criatura estava cada vez mais próxima dele. Ele ia ser pego. Se ele tentasse escalar os montes que davam tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, veja bem, para o lado direito era um muro alto, ele não tinha como pular, porque era um muro do terreno baldio, e do outro lado dava acesso, ele poderia subir e escapar por uma das ruas que tinha residências e apartamento. Mas o grande problema é que antes dele conseguir escalar, o monstro ia pegar ele, o lobisomem ia pegar ele. Não tinha como ele fazer isso. Então foi o que ele fez. Ele viu, é como se fosse uma pequena abertura, é como se fosse um canal, um pequeno cano, um cano de certa espessura, que só cabia ele, que era um rapaz magro. Então ele correu para esse cano, ele correu para o lado direito dele e entrou nesse tubo que saía água dos banheiros, das residências, dos apartamentos, dos comércios, da indústria local. Então ele entrou, né, e saiu se arrastando, engateando, né, pelo espaço. O lobisomem, ele ficou em posição bípede, ele se levantou, ele é quadrúpede, mas ele ficou em pé como um homem, e ele tentou ainda alcançar, ele chegou a tocar ainda a perna do rapaz, mas ele conseguiu se sair. Então ele parou num determinado trecho, porque estava tudo escuro, ele não estava enxergando nada, ele só enxergava o local de entrada, que tinha alguma iluminação por fora dos postes, da iluminação dos postes e da própria lua cheia. E a criatura ficou lá do outro lado, olhando para ele. Ele só via a cabeça gigantesca, aquela cabeça canina, né, em forma de cão, gigantesca, dentro do buraco, olhando para ele. Ele não conseguia passar, porque o lobisomem era muito corpulento, parecia um urso, ele não tinha como entrar. E aí foi um pesadelo para ele. Ele passou a noite toda encarando o lobisomem e o lobisomem encarando ele. Aí quando começou a vir os primeiros raios do sol, foi que a criatura desistiu. Ela saiu. Aí ele foi se aproximando da abertura do cano, né, daquela passagem, e ele demorou muito para colocar a cabeça fora para olhar se ele não estava, mesmo estando de manhã já. Ele olhou de um lado para o outro, ele arriscou, colocou a cabeça aos poucos, olhou de um lado para o outro, não estava mais. Aí ele foi novamente, colocou, né, as pernas, os pés naquela água imunda, se retirou do canal, foi para casa, contou a história para a família e para os vizinhos. E essa é a história toda, ok? Espero que tenham gostado. Em breve, mais histórias de lobisomem. E para aquelas pessoas que querem ter uma consulta comigo, uma consulta oracular ou uma consulta esotérica, um coaching esotérico, aqui abaixo nas descrições desse vídeo eu vou deixar vários links que dão acesso à minha loja virtual, ao meu blog, ao meu e-mail pessoal, enfim, e também ao meu número de WhatsApp.
ok? Bom, vou ficar por aqui, gente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.